Mais um Conversa com a Drá. Toda quinta-feira às 20h30 nós temos alguns minutinhos aqui para conversar, para debater, sempre com um tema específico, um tema para solucionar algum problema, para tirar dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre criação de hábitos para emagrecer. É isso mesmo. A gente que quer emagrecer, a gente tem que criar novos hábitos, né? Muita gente me pergunta, mas doutor, o que eu faço com aqueles hábitos ruins? E como é que eu faço para acabar com aquele meu hábito? É isso que a gente vai conversar. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Será que eu crio novos hábitos ou eu transformo o hábito antigo num novo hábito? Eu transformo o hábito ruim num hábito bom. O que você acha? Eu sou Mônica Martins, médica, mentora de mulheres, coach de emagrecimento, ex-obesa, e estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada, tá certo? E eu vou já acrescentar o nosso convidado para a gente começar a nossa live. Seja muito bem-vindo, Alex. Muito boa noite, obrigada pela sua presença. Eu que tenho que te agradecer pelo convite. Muito obrigado mesmo. Extremamente grato pelo seu convite. É um prazer falar com você, amor. Obrigada. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo super bem. É que aqui está ventando muito e eu estava achando que o som não estava saindo muito bom. Está muito vento aqui hoje, está muito frio aqui no Rio. Aqui em Santa Catarina a gente está tendo avisos da Defesa Civil de vinda de ciclone. Isso aconteceu semana passada. Em Balneário Camboriú a gente teve bastante prejuízo assim, né, da natureza, e foi anunciado para essa madrugada aí também. Então, é a natureza se rebelando, né? É a natureza, exatamente. E não mudando, já aproveitando o fio da meada, é culpa de quem esse fenômeno da natureza? De quem será, né? De quem será, né? É isso. Bom, Alex, eu gostaria que você se apresentasse para a audiência, né? Falasse de onde você está falando, do que você faz basicamente e tal, se esse tema te atrai. Hoje a gente vai falar sobre novos hábitos para emagrecer. Um passarinho me contou que você trabalha com emagrecimento, que você já faz isso há muito tempo, né? Então, conta um pouquinho para a gente aí a respeito disso. Esse passarinho aí, ele é meio suspeito, né? Mas tudo bem. Bom, na verdade, Mônica, eu tenho formação em educação física, né? Por conta da época do militarismo, então sempre pratiquei esporte, eu sou professor também de karatê, de jiu-jitsu, então eu sempre vivi dentro do esporte, né? Já teve épocas que eu participei de campeonato de natação, enfim, eu sempre, minha vida toda, desde os 8 anos de idade, eu sou do esporte. Mas a questão do emagrecimento, na verdade, ela veio de presente depois que eu conheci o mundo do desenvolvimento humano, mais especificamente o coach. Entendeu? Isso foi em 2012. Que é até legal, quando a gente começar essa história, eu vou te contar um pouco da minha trajetória, aí vocês vão entender exatamente onde aconteceu a história do emagrecimento. Ao contrário do que você falou, né, que você veio de uma obesidade, eu não. Você perdeu 20 quilos, né? Eu perdi 20 quilos e eu tive que recuperar esses 20 quilos. Então, quando você comentou... Né? 40? Nossa. 40. Quando você comentou assim, vamos conversar sobre hábitos, eu falei, caiu do céu, porque é a minha história. Não de uma forma de obesidade, muito pelo contrário, eu perdi. E eu só vim entender o que ocasionou realmente isso quando eu me envolvi nesse mundo do coach. Mesmo com toda a experiência da área esportiva, eu ainda estava assim vedado para o que realmente estava acontecendo. Eu não tive maturidade, as emoções não estavam, vamos dizer assim, engrenadas, né?
como você já comentou sobre a roda da vida, né, ou a roda da competência, elas estavam desengrenadas, né? Então você não tem como fazer um pneu girar se ele tiver furado, ele não vai girar direito, né? E essa brincadeira, então, já fazendo esse comentário, na verdade ela se iniciou assim. Bom, antes você quer me perguntar alguma coisa, antes de eu falar sobre isso, para que as pessoas entendam? Não, eu acho legal. Você tem então uma Não. formação militar, né? Você tem essa questão do coaching Sim, e o na esporte verdade a teve minha... muito presente na Isso, sua vida. isso. A minha formação hoje, na verdade, eu ainda continuo dando aula e tudo, né? Mas, na verdade, hoje, 100% na minha vida, ela está voltada para a área da terapia e do coaching. 100%. Mais especificamente de inteligência emocional. Eu fiz Você, formação mesmo você na Febracis, na Febracis do Paulo Vieira, na do José Roberto, no Jerônimo Teme, o Wendel Carvalho, desses grandes caras aí. Eu tenho formação. Também não posso esquecer do grande professor Liuma, que hoje, inclusive, eu não estou participando de um treinamento de inteligência emocional com ele, que ele está ao vivo dando um curso, porque eu tenho esse compromisso aqui com você. E com o Liuma eu tenho uns 6 ou 7 treinamentos de inteligência emocional com ele. De 2012 para cá eu me dediquei, sendo que da pandemia para cá foi onde eu mergulhei de cabeça. Aí sim, eu mergulhei de cabeça mesmo. Eu esqueci tudo e aí só passei a me dedicar nesse mundo aí do desenvolvimento. Eu acho assim, Eu acho que excelente. é um grande. Hoje no Brasil, viver disso é um grande privilégio, né? A gente conseguir viver disso, fazer disso um propósito de vida é algo assim espetacular. Então você está de parabéns. Está muito de parabéns. E vem muito do que a gente necessita, né? Eu acho que quando a gente procura essas formações, no fundo, a gente está buscando uma grande solução interna. Não sei se o seu Sim, caso sim. representa isso, mas a grande maioria das Foi um pessoas que eu converso é autoconhecimento. isso. Autoconhecimento, exatamente. Foi a descoberta do seu autoconhecimento. Você começa a se descobrir no que você se sabota, né? O que você está fazendo errado. Você passa a se autoconhecer. É difícil porque você tem que aceitar e administrar muitas coisas que às vezes você não tem coragem de admitir. Né? É muito difícil, não é uma tarefa fácil, realmente é uma tarefa difícil. E uma vez o doutor Zé Roberto, do IBC, ele falou uma frase que foi o que me despertou. Eu ainda estava um pouco perdido qual seria o caminho. E aí ele fez uma pergunta que ela caiu do céu. Qual seria a sua atividade hoje que você faria de graça, se você não precisasse do dinheiro? Pronto, ela caiu do céu. Foi ali que eu me descobri. Falei, ajudar as pessoas com conhecimento adquirido. Esquece o dinheiro, o que você gostaria de fazer? Isso foi o que caiu do céu, foi uma chave que ele virou, que até então, como eu falei, né, eu vim de militarismo, esporte, mas eu já tive comércio, eu já fui comerciante, eu já tive empresas, quer dizer, de tudo um pouco, mas nada disso, vamos dizer assim, eu estava satisfeito, né? Talvez eu tivesse satisfeito pela parte financeira, mas emocionalmente não estava mesmo, completamente insatisfeito com a vida que eu estava levando. Né? Bom, na verdade... Isso é um ponto bem importante que você falou, né? E aí, quando a gente fala da roda, a roda da transformação, a roda do emagrecimento, a roda da vida, enfim, que é uma ferramenta extremamente Sim, comum, ela tem esse pilar profissional que é extremamente importante, né? O que eu faria, e isso cabe uma reflexão individual para essas 15 pessoas que estão na live. O que eu faria da minha vida até de graça, né? O sim, graça. E que me traz satisfação. Então, quando você faz essa sim. pergunta, e quantas pessoas que não sabem, né? Não sabem o que fariam até de graça. Então, fica já aí para vocês que isso é uma grande virada de chave, é um grande insight que se você hoje não sabe, você precisa descobrir. Sim, sim. Mas isso,
Na verdade, ela demorou, vamos dizer assim, eu demorei, vamos dizer que, bom, até 2012 praticamente, eu acho, não, tenho certeza que eu não havia me descoberto. Eu precisei passar por etapas na minha vida que não foram etapas assim agradáveis. Um exemplo, eu tinha 4 estabelecimentos comerciais, 4. Eu tinha passado por uma situação pessoal, de família, sofri um baque, uma emoção bem forte, só que eu não tinha o conhecimento dessa emoção. E o que eu fiz? Eu virei um workaholic. Eu passei a trabalhar assim 24 horas por dia, em 4 estabelecimentos, igual um doido. Eu dormia 2 horas por dia, isso era verdade mesmo, 2 horas. Eu ia dormir 4 horas da manhã, 6 horas da manhã eu já estava de pé. Enfim, só para te dar um exemplo, um desses estabelecimentos era um restaurante, né? Então, quem tem restaurante sabe que essa vida é uma vida muito puxada, né? E o nosso... restaurante, é isso. Sim, o nosso, de todos os meus estabelecimentos funcionavam em horários comerciais, exceto o restaurante, que ele virava à noite. Ele não fechava, era de domingo, de segunda, né? Na verdade, de terça a domingo. Ele só fechava na segunda, que era a folga dos funcionários. Minha não, porque eu tinha que ter contato com o fornecedor, já preparar as coisas. Então, era uma vida muito agitada. Nessa brincadeira, eu perdi 20 quilos. Eu cheguei a pesar 66 quilos. Você é médica, sabe muito bem. Eu tenho 1,88 m com 66 quilos, né? Você imagina que coisa horrível. Sumi. Desapareci. Só que nessa brincadeira, eu adquiri N hábitos, né? Eu comprava 10 engradados de Coca-Cola, né? Não podia nem estar falando o nome da Coca-Cola, senão derruba a nossa live. Comprava 10 engradados de um determinado refrigerante e o fornecedor me dava de presente mais um engradado. Aquele engradado era meu. Eu já colocava ele no freezer e o tempo todo só no refrigerante. Tinha uma cafeteira, era o tempo todo. Era refrigerante com café, eu misturava para que eu aguentasse o ritmo do dia todo. Um belo dia, eu sentindo uma dor no peito, fui ao médico e ele conversando comigo, ele falou: Alex, você está num estado de estresse altíssimo e é bom você parar que a gente vai acabar entrando num estado depressivo. Aquilo eu tomei um choque, mas muito pouco, porque eu sou esportista. Isso não acontece comigo. Isso é depressão, é coisa de quem não faz nada, né, de desocupado, né, ou na minha santa ignorância, né? Nessa brincadeira, ele me receitou algumas medicações, eu fui à farmácia comprar. Quando eu peguei essa medicação e eu vi uma tarja preta, eu tomei um choque. Aí realmente eu acordei. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, Mônica, existe uma coisa que eu ia deixar para falar isso no final, é engraçado, é assim. Quando você sabe que você tem um problema e que você sabe que tem uma solução, ok. Quando você acha que você não tem um problema e que você não sabe a solução, é pior. E no meu caso, eu sabia que eu tinha um problema e não aceitava que tinha solução. Que eu acho que é pior ainda, entendeu? Por falta de conhecimento, por vergonha de pedir ajuda. Que isso é muito importante. As pessoas devem estar dizendo assim, mas o que isso tem a ver com emagrecimento? Muito. Tem pessoas que elas sabem que elas estão acima do peso, elas sabem que tem como resolver, mas não conseguem. Por quê? A gente vai falar sobre isso. Elas acham que não tem um problema, mas tem solução, mas elas acham que não tem um problema estar acima do peso. Elas acham que é extremamente normal. Você, de repente, está com... Não gosto muito desse parâmetro do IMC, não. Você está com o IMC aí num grau 1, grau 2 de obesidade. Eu não sou muito a favor dessa métrica, né? Eu prefiro outros métodos, que isso aí já está muito ultrapassado, mas vamos respeitar isso. Enfim, nessa brincadeira, o que eu fiz? Eu combinei com a minha esposa de nós viajarmos, tirar uns dias para mim. Passei 15 dias fora da minha cidade, fui para o Nordeste, tirei 15 dias, parei, refleti. Quando eu voltei, eu tive coragem de acabar com tudo. Acabei com tudo.
Sim, foi rápido. Foram 4 estabelecimentos que foram fechados mesmo, eu não vendi. Eu só vendi um, os outros eu fechei mesmo, tirei tudo de dentro, dei material para as pessoas, eu anulei, acabei. Eu comecei a mudar hábitos. Aquilo que estava me fazendo o quê? Mal. Só que aí veio o grande problema, aonde entra a história do coach. Um ano depois, eu viajei em 2010, 2011, e meu pai veio a falecer. Tomei outra pancada. Não tive estrutura para aguentar isso. Tive a recaída, voltei a fazer todo aquele processo errado que eu estava fazendo. Não dormindo, me enfiando em trabalhar 24 horas do dia, aquele detalhe, mente vazia, você só pensa besteira, então você se ocupa. Está errado. Passando, não chegou a passar um ano, passou um ano. Meu pai faleceu em março de 2011, em 2012 eu resolvi largar tudo. Fui embora da minha cidade, abandonei tudo, me afastei de pessoas e fui conhecer uma outra vida. Foi aonde entrou a história do coach. Que aí me foi apresentado o coach e eu comecei a cuidar e a gerir das minhas emoções, aquilo que já não estava mais me fazendo mal. Aí houve uma mudança na minha vida. De uma forma, recuperei meus 20 quilos, hoje eu ainda estou abaixo do peso, mas eu estou com 86, estava com 66, então eu tive uma mudança assim, brusca na minha vida. Eu fui obrigado, a mudar N hábitos. E aí as pessoas dizem assim, mas como mudar esse hábito? 2 coisas principais, autodisciplina e autoconhecimento. Parece que é fácil. E eu acho assim, a sua fala, ela nos faz refletir, de tantos momentos que a gente passa na vida, a gente não está preparado para alguns que são baques, né? Por exemplo, a morte. A gente nunca está preparado. Seja para a sua própria morte, a morte de um familiar seu, a morte de um relacionamento, a morte de um trabalho, a morte de um cachorro, né? Uma vez faleceu uma cachorra minha, eu pensei que eu ia ter um troço de tanto que eu senti, né? E essa questão, ela esse mental, esse controle mental, essa inteligência emocional, esse preparo, esse amparo, esse autoconhecimento, ele é fundamental na nossa vida, porque se cada vez que a gente tiver um baque, a gente tiver falência, tiver isso, fica muito custoso, não é? Você vê que você teve 2 episódios aí que causaram todo esse transtorno na sua vida. E a sua fala, quando você diz ali que muita gente está acima do peso e não sabe, isso é muito. Eu vejo isso no meu dia a dia. Tem muita gente que é uma bomba relógio. E conscientemente ela sabe, mas o subconsciente dela tá contando história, tá dizendo, não, isso daí tá exagerando, essa médica tá exagerando, não é bem assim. Quando eu quiser, eu paro. Esse quando eu quiser, eu paro. Quando eu quiser, eu volto, principalmente para ex-atleta. Atleta tem isso também de falar, né? Quantas vezes eu escuto assim, não, doutora, eu sou atleta. Aí você olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas tá meio na reserva esse atleta aí, né? Quando eu quiser, eu paro. Mas e por que não para? Quando eu quiser, eu vou voltar para a academia e vou emagrecer. E por que não faz? Existe algo muito forte no nosso consciente, né? Que são os tais dos caminhos neurais, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você estava falando um negócio de academia, ela é extremamente importante. Você falando sobre atividade física, é muito legal que às vezes as pessoas elas acham, usando a própria inteligência emocional, um exemplo. O que é melhor você fazer? 10 minutos de atividade por dia, ou você passar 3 horas uma vez na semana na academia. Porque tem pessoas, infelizmente, com esse tipo de mentalidade. Ela acha que ela passa 3 horas durante uma semana dentro da academia, que vai dar mais efeito do que ela conseguir tirar 10 minutinhos por dia. Que é aquela famosa procrastinação. Eu não tenho tempo para ir para a academia, mas eu vou. Ao sábado eu passo 3 horas, compenso a minha semana toda. Está extremamente errado. Isso não existe, não funciona.
Até porque, se a gente for falar de autodisciplina, a autodisciplina não é quantidade, e sim intensidade. Né? Como é a sua intensidade em relação a isso? Né? É até em relação ao hábito de comer. É a consistência, exatamente sobre isso. Quando a gente fala de atividade física ou de alimentação, o que adianta você fazer uma dieta muito restritiva, muito difícil, e você não conseguir acompanhar essa dieta? Né? Por que ela é difícil? O que impede de você levar a dieta? Tem pessoas que conseguem 1, 2, 3 meses, daqui a pouco ela volta pior do que estava. Ela, de vez de, vamos dizer assim, fragmentar a dieta dela em coisas menores. Porque você entrar na internet hoje tem assim, como perder 20 quilos em uma semana. Ok, todo mundo quer. É mentira, isso não existe. Isso é enganação, não existe. Até tem como ser provado que é muito mais fácil você perder 1 quilo por semana do que você perder 10, 15 quilos em 15, 20 dias, como a maioria das pessoas aí hoje ficam colocando na internet, que isso é muito prático. Então, quando você estava falando de hábitos de academia, esse era uma das coisas que nós usávamos quando nós tínhamos academia. As pessoas achavam que era só uma atividade física, você chegar lá e montar um treino. Não era. A primeira coisa que eu pedia que a maioria das pessoas fizessem era: você já foi ao médico? Porque é muito simples você chegar numa academia, se matricular e simplesmente ir lá fazer uma atividade física. Não, você já passou por uma avaliação médica. E muitas vezes as pessoas achavam que isso era besteira. Eu estava querendo que ela não entrasse ou exigir determinadas normas. Não, porque às vezes a pessoa está acima do peso, ela não passou por uma avaliação médica, não é uma avaliação física. O que eu vou prescrever para que ela treine? Né? Até para que eu mesmo possa... Você está me dando uma deixa aí, e se tiver alguém do Viva Mais Leve ou dos outros grupos que eu faço aí, o próprio paciente meu individual, ou de mentoria, eu faço uma solicitação de exames básicos, exames de laboratório, logo no início, para a gente descartar só alguma doença mais grave. E eu vou te dizer, é muito frequente eu pegar casos de obesos com anemia, tá? Ou seja, o cara tá lá com 100 e poucos quilos, né? A mulher tá extremamente obesa, mas não está se alimentando de maneira correta e está anêmica, está desnutrida. Sim. Eu vejo baixa de vitamina B12, eu vejo baixa de vitamina D, e a gente tem que fazer todo e está obesa. Forte, né? Está obesa. Então você tem que está dar obesa, suporte. isso é que é importante. Aí, ó, a Mila tá falando que ela é Viva Mais Leve. Então, assim, a gente sempre pede esses exames iniciais, tá? Para o pessoal, para ver como que eu tô na parte laboratorial. Eu descubro diabético, eu descubro pessoas com problemas renais, eu descubro uma série de coisas, sabe? E com pequenos ajustes a gente consegue melhorar e a capacidade no treino vai ser muito maior. Vai ser muito melhor. Maior. Muito. Mas as pessoas elas têm o tal do imediatismo. Hoje eu falava sobre isso na reunião. Elas acordam na segunda-feira, se olham no espelho e falam assim: chega! E já começam a fazer algo e aí entram com uma dieta restritiva que vai durar, sei lá, uma semana, 2 no máximo, para entrar naquele looping do sanfona, da frustração, de meter o pé na jaca, e aí vinha a crença de que eu não tenho jeito, comigo nada dá certo, eu vou morrer gorda, minha família é gorda, e sem um planejamento, sem uma organização, sem uma orientação, sem discernimento, sabe? Eu venho batendo muito nisso. E como é difícil a gente colocar hábitos nas pessoas. Eu tenho uma prática, Alex, que é de afirmações positivas e visualização. Eu indico que as meninas leiam aquele livro, O Milagre da Manhã. Eu não sei se você chegou a ler. Sim. O Milagre da Manhã, você leu.
Você sabe que aquela Gold Hour lá, né, a hora de ouro, onde elas fazem meditação, a escrita, né? A visualização é muito importante. E em algumas turmas eu até tirei o milagre e eu deixei só a visualização. Visualização, gente, dá para fazer em 30 segundos. 30 segundos você vai pegar uma foto, uma montagem do seu corpo, que vai ser meio manipulado com o seu rosto, e você vai ali naquele momento fazer visualização e afirmação positiva. Uma técnica poderosíssima e tal, uma ferramenta que eu ensino. O gasto que existe ali são 30 segundos. E você acredita que as pessoas não conseguem levar essa rotina? Elas não conseguem. Não levam, não fazem. A gente costuma, isso que você falou, a gente costuma usar o método, a ferramenta VAS, né? Que é a visualização, a audição e a sinestésica, né? E é uma coisa muito simples realmente de se usar e as pessoas não fazem. O simples fato de você perguntar, né, para ela, poderosíssima, o simples fato de você perguntar como você se vê daqui a 5 anos, como você se vê daqui a 10 anos, é só uma visualização. Mas não acredito que ainda olhem como uma coisa boba, mas não é uma coisa boba. Quando você visualiza, né, quando você externa aquilo que você realmente quer, o que você deseja, a gente costuma dizer que o universo conspira, né? Eu peguei uma fala sua aí que é muito importante. A pessoa está obesa, ela sabe que tem que fazer, mas ela não quer fazer devido a hábitos. A gente falando de hábitos, Mônica, eu tenho, vou citar, mas é uma metáfora, é muito engraçado, né? Porque todo mundo deve estar dizendo assim, poxa, mas eles não falaram, o que a gente tem que fazer, quais são os hábitos, né? Como eu vou criar esses hábitos? Veja bem, nós já viemos ao mundo já pré-programados, a verdade é essa, né? E fomos assim adaptados, infelizmente, pai, mãe, vai nos educando da forma que eles aprenderam, e está tudo bem, né? Foi a informação que eles tiveram, e é assim que a gente vai levando. Mas hoje nós somos responsáveis por esses costumes, né, que nós temos condições de mudar. Não necessariamente a gente precisa dar continuidade da forma que nós fomos programados. Até porque nós não somos irracionais, né? Isso aí deixa para os animais. Se nós fôssemos, a gente não escrevia, não lia, não tinha tecnologia, a gente não estaria aqui, né? Então, essa parte racional deixa para quem não sabe pensar. Por exemplo, um leão, para ele não tem problema, ele não sabe distinguir o que é uma comida com caloria e sem caloria. Para ele tudo serve. Nós ainda temos esse poder de saber distinguir que um brigadeiro não pode, né? Quando a gente fala de emagrecimento, fugindo um pouquinho do coach, até falando da parte esportiva, é muito engraçado. Todo mundo fala assim, atividade física e dieta. Pronto, ok. Corta carboidrato que você emagrece. Não, não é só isso. Não é só isso. Como eu falei da minha parte, ela vem muito, muito do emocional. E hábitos, né? Como eu ia falar em relação à metáfora. Um exemplo. Você pega seu filho e você vai com um parente seu, leva seu filho para andar de bicicleta. Ele é pequenininho, tem 3, 4 anos. Ele não sabe andar sem rodinha. O que ele vai fazer? Ele vai cair a primeira vez. Você vai tentar de novo, ele vai cair a segunda, a terceira, a quarta. Aí imagina que você vira e diz assim, tá vendo? Ele não tem condições de andar de bicicleta. Isso aqui não é para ele. Você deixou de ensinar e você vai colocar ele para andar o quê? De patins? Então ele não foi treinado, ele não teve o hábito de andar de bicicleta. Na vida adulta ele vai saber andar de bicicleta? Não, ele vai precisar treinar de novo. É isso que a gente faz com os atletas de alta performance. Por que dentro, por exemplo, do jiu-jitsu, a gente faz o cara treinar 100 vezes uma posição? Não é porque ele não saiba, é o hábito daquele movimento, o hábito daquele exercício. A gente vai adaptando aquilo que ele não conhecia, ele começa a fazer automaticamente. Como nós temos o hábito de assim que a gente acorda, fazer o quê?
lavar o rosto, tomar um banho, escovar os dentes, a nossa higiene pessoal. Eu espero que todos tenham esse hábito, né? Do que aquele... porque tem uns que não fazem. Eles ficam na cama, porque eu não estou com outro celular aqui. Pega o celular, liga, fica deitado, e aí ele vai ver a mensagem do Manuel, do Francisco, do João, e-mail de todo mundo. Ele perdeu aí seus 30 minutos, aquele celular não foi nada útil para o dia dele, até porque de repente ele pode ter adquirido uma notícia negativa que vai impactar no restante do dia dele, e que ele não acredita, muitos acham que isso é besteira, mas não é, extremamente importante. As suas primeiras informações do seu dia, ela tem um efeito nos seus 24 horas por dia. Eu tinha determinadas pessoas que quando chegavam na academia, que nós tínhamos uma academia, e vinham contar alguma coisa de ruim, eu dizia assim, faz o seguinte, sai de novo, entra e me dá aquele bom dia. Oi, meu amor, como é que você está? Como é que está seu dia? As pessoas, Alex, uma coisa chata. Não receba essas notícias negativas. E às vezes no celular é isso que acontece. A pessoa, em vez dela acordar, fazer a higiene dela pessoal, tomar um bom café da manhã, aproveitar e fazer uma meditação para quem gosta, não, ela vai direto no celular. Então isso atrapalha. Então quando eu estava falando da bicicleta... Você falou uma coisa assim que me fez relembrar muito e que vira e mexe eu me pego, né? É isso que você falou. Antes de dormir e logo quando eu acordo, o meu subconsciente ele está muito vulnerável a receber as informações. Então é quando eu realmente, antes de dormir, você tem que se concentrar de que você vai ter uma noite restauradora, de que você vai acordar bem, de que você vai ter bons sonhos e tal, né? E você pode até já imaginar como que vai ser seu outro dia, né? Que vai ser um dia abençoado e tal. Quando você acorda... Isso é disciplina, né, Mônica? Isso é disciplina. É autoconhecimento, é disciplina. A gente ensina a ter horário para dormir, porque é muito importante para os hábitos de quem quer emagrecer, dormir cedo. Talvez mais impactante até no seu resultado do emagrecimento, mais impactante do que a dieta, pode ser que o sono esteja... Uma noite de sono que você não dorme bem, pode impactar mais, às vezes, do que um brigadeiro que você saiu da dieta. Entendeu? Então você está toda aí desesperada, que eu comi uma bala, eu não fui para academia hoje. Mas mais importante que isso, muitas vezes pode ser o quê? O sono, porque é no sono que você restaura todos aqueles hormônios e elementos que você necessita para ter um bom funcionamento do teu organismo. E as pessoas vão dormir com o celular na mão, vão dormir qualquer hora, não tem hora para dormir, não tem hora para... Acordam sempre atrasadas. Quando acordam, já vai reclamando, não tem aquele momento de agradecimento da noite, momento de agradecimento da manhã, de fazer essa visualização, de já pensar coisas positivas. Quando eu acordo todos os dias, eu tenho o meu mantra, eu ensino para as meninas o mantra, né? Que eu já declaro que eu sou próspera, que eu sou saudável, que eu sou isso, sou aquilo e tal. E você já vai profetizando, você vai determinando, a sua palavra tem poder. E isso vai te trazer coisas boas, isso vai te dar poder. É diferente quando você acorda, que você nem pensa, ou se você já vai para o celular, ou se você já sai com a roupa na mão, não dá nem tempo de tomar um café, de passar... de pensar em como vai ser o seu dia, né, Alex? Isso faz toda a diferença. Você estava falando de profetizar as palavras boas. Eu tive ele era meu aluno, mas ele estava um pouquinho acima do peso. Mas ele só fazia artes marciais comigo, eu não vou citar o nome até por questão de ética, e a esposa dele era minha aluna no treinamento funcional. E uma vez eu fiz uma pergunta para ele, falei, vamos perder uns quilinhos aí, que você está um pouquinho acima do peso, já que só arte marcial não está dando certo. Não, na minha idade não tem mais jeito não, eu já passei dos 40, isso. Crença. Então, ele já falou para ele mesmo que eu não consigo, eu sou incapaz, eu não vou fazer. Ele já, a própria crença que você falou, ele já colocou, ele determinou.
E assim foi feito. Ele não assim treinou, continuou obeso, e assim é. Entendeu? Ele não determinou. Então, mudanças de hábito. Mudança de hábito, ela começa interna. São nas nossas atitudes. A primeira coisa. Exemplo, A Tânia o que colocou lá, normalmente... deixa eu só te falar assim, a Tânia colocou lá, logo em cima, por que será que a gente não consegue fazer coisas tão simples? Será que é um bloqueio? Ela colocou lá, por que as meninas Sim. não conseguem nem fazer um exercício de visualização e dar Ótimo, continuidade? ótimo. Ótima pergunta dela. Vamos lá. Bloqueios. A gente iria passar a noite toda aqui, eu vou tentar resumir. Todos nós temos alguns bloqueios. Não vou falar nem algum bloqueio, alguns. E isso está relativamente ligado ao nosso passado. Tá? Então, vamos lá. Algumas pessoas sentem vontade de comer depois de estar com raiva. É normal? É. Quando você explode de raiva, o que acontece? A sua adrenalina vai lá em cima. Automaticamente, qualquer pessoa que não tem o controle da sua emoção, acontece isso automaticamente. Quando você passa aquele período de raiva, a primeira coisa que você faz é ir comer alguma coisa e, de preferência, aquilo que não é saudável. Doce. Ou é um doce, ou é um refrigerante. Ninguém procura. Se alguém estiver aí e disser para mim que quando está com raiva sente vontade de comer uma fruta, um alface, eu vou pedir que essa pessoa me ensine, porque é praticamente impossível. Tá? Não tem como. Exatamente, porque é questão de hormônio mesmo, não tem como. Dispara uma adrenalina, quando ela baixa, a primeira coisa que a gente faz é isso. E também, em cima da pergunta dessa nossa colega, eu vou muito... Quando você tem certeza do que você tem que fazer, você não consegue fazer, vem a famosa procrastinação, né? Que hoje em dia é muito falado, que eu particularmente sou contra, respeito a opinião dos colegas, mas na minha opinião, procrastinação você não acaba com ela. Todos nós temos. Por mais evoluído que nós sejamos, todos nós temos. Você consegue administrar. Agora, acabar com a procrastinação, não. Então, outra metáfora aqui para falar de procrastinação. Você está num trânsito, tem um ônibus, um caminhão na sua frente enguiçado. Atrás de você tem um cara buzinando. Desperta, às vezes, o quê? Uma raiva, né? Pô, o cara está buzinando. Qual é a sua atitude em relação a isso? Como você reage perante a isso? Será que você para pensar, pô, o cara está buzinando porque ele está com pressa? Será que não tem alguém doente em casa e ele está precisando correr? Será que ele está socorrendo alguém? Não, automaticamente a gente faz o que? Abre o vidro e xinga. Né? Isso é automático. Nós temos essas reações quando nós não temos o controle das nossas emoções. Se nesse trânsito você estiver indo para a academia, mas tem uma saídazinha ali do seu lado direito que faz você retornar para casa, em vez de ir para a academia, você volta para casa. É mais cômodo. O nosso cérebro não quer esse esforço. Ele quer sossego. Ele quer que você chegue em casa do seu trabalho, se jogue no sofá, ligue a televisão, bote as pernas pro ar e diga, eu mereço uma noite de descanso. Ele não quer um esforço. Ele não quer que você vá para a academia. Ele não quer que você coma um brigadeiro. Ou melhor, ele quer que você coma um brigadeiro. Ele não quer que você coma um alface. Né? Então, isso é muito comum. Então, quando as pessoas falam assim, mas será que eu não consigo por quê? Será que você não está procrastinando? Um exemplo, sexta-feira, todo mundo quer sair do trabalho, quer ir para o happy hour. Será que você troca seu happy hour para dar uma caminhada na praia e tomar uma água de coco? Happy hour você não tem como. Uma vez eu fui numa terapeuta, né? E eu fui com uma fala dessa do não consigo. Eu não lembro exatamente o que eu falei. E eu falei assim, mas eu não consigo. Ela virou para mim e falou assim, olha, toda vez que você pensar em falar a palavra eu não consigo, eu quero que você substitua por eu não quero. Porque isso é mais honesto. E a partir daí, eu
toda vez que vem a palavra eu não consigo, a minha mente ela vai lá para o subconsciente, ela busca essa mensagem da terapeuta que falou para mim, e é totalmente real. Quando eu digo eu não consigo, na verdade é eu não quero, porque não existe nada que você não Nada. consiga. Nada, Sim. nada, 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 nada. Se você quiser qualquer coisa e aquilo for forte, com um desejo ardente, uma vontade muito grande dentro de você, um propósito, você vai conseguir. E aí é que eu acho que a gente pode entrar, que são aquelas deixas, né? E você ajudar a sua rotina naquilo que você quer mudar, na transformação dos hábitos, Alex. Porque a gente está falando aí de pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos com a mesma atitude, com a mesma rotina, Uhum. e que realmente tem um caminho neural que está muito batido e é muito no automático e muitas vezes nem percebe. E quando você pergunta assim, já parou para pensar que aquela imagem que você olha no espelho, você fala assim, não é possível que eu estou desse tamanho, porque eu nem como tudo isso para estar desse tamanho. Isso é muito comum da gente ver no consultório. Doutor, eu não sei o que eu como. Por que eu estou desse tamanho? Porque eu não como nada. E muita gente come no inconsciente, no subconsciente, distraído. Não Sim. percebe. Só vai ter consciência quando você pede um relatório, um diário alimentar, desses que nutricionista pede, onde a gente coloca lá 5 balinhas, tanto disso, tanto daquilo, um punhado disso, um punhado daquilo, e as pessoas vão comendo o dia inteiro e não percebem. Não é que estão fazendo para enganar, não. Elas não têm consciência. Então, muitas Não vezes, tem consciência. esses hábitos que você está tendo, dificuldade aí, eles estão muito enraigados na sua vida. Então, ao invés de lutar contra esses hábitos, a gente precisa criar hábitos novos. E para isso a gente tem algumas coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, para atividade física, eu leio muito que as pessoas devem deixar o tênis e a roupa de academia mais fácil, né? De E preferência no dia anterior, no pronto, né? dia anterior, já deixar tudo pronto. E se a sua academia for próxima do seu trabalho, melhor ainda, porque não dá tempo de você chegar em casa para trocar de roupa e desistir, não é? Consciência do que? A Vera está perguntando, né? Consciência do momento presente. Então, quando a gente Sim. está aqui na live, Vera, a gente está conversando, eu não estou falando no celular com ninguém, eu não estou pensando no que aconteceu ontem, nem o que vai acontecer depois da live. Eu estou aqui no momento presente. E muitas vezes a gente está no almoço falando com alguém e comendo. É ou não é? Isso é não ter consciência da alimentação, né? Então, quando a gente está comendo, a gente tem que estar... O que eu estou comendo? Quanto que eu vou comer? Será que eu como muito rápido? Será que eu como devagar? Será que o meu prato é equilibrado? Isso que é a consciência. E as pessoas, elas não estão tendo mais consciência dos momentos. É a questão de você ter foco, né, Mônica? A verdade é essa, né? Você precisa ter foco. E foco, as pessoas às vezes usam de desculpa assim, eu perdi o meu foco. Não, ninguém perde o foco. Você deixou de dar prioridade naquilo que era importante na sua vida, né? Porque se eu tenho foco para emagrecer, quais são as metas que eu tenho que cumprir? No momento que eu não coloco como prioridade, acabou. Vai ser tudo jogado fora, né? Caso, como você falou, poxa, mas eu não como nada, e por que eu sou obesa? Aí já são outras coisas. Então ele vai ter que ter foco o quê? Na sua disciplina, na forma como ele leva seu dia a dia, no ato de dormir, como você falou, eu estou dormindo muito tarde, eu estou ingerindo alguma coisa antes de dormir, será que eu estou usando o celular 5 minutos antes de eu dormir? Será que eu acordo usando o celular? Eu não separo a roupa da academia o dia antes, e aí no dia seguinte eu fico com preguiça. Os colegas me chamam para sexta-feira ir para um barzinho, eu sei dizer não, que isso normalmente você vai para um barzinho, é muito raro alguém ir para um barzinho e tomar uma água, um suco,
comer alguma coisa saudável. Galera do trabalho aí, quando se junta final de semana, é farra, né? Foi até bom tocar nesse assunto, que a gente acabou a história da farra. Aí eu ouvi muitas vezes as pessoas falando, eu faço a dieta, mas eu tenho o dia do lixo. O dia do lixo, isso é um crime. É que hoje nós não vamos entrar porque já são 8h09h20. Isso é um crime a pessoa falar o dia do lixo, porque ela usa o dia do lixo para compensar toda a semana dela. Ela come uma pizza inteira, 2 litros de refrigerante, 10 sorvetes, e ela acha que o dia do lixo existe. O dia do lixo, na verdade, não existe, né? É o emocional dela que está ali dizendo para ela, você tem que comer, porque é mais prazeroso, né? É como você estava falando do excesso, é como se fossem os pecados capitais. Todos eles a gente acaba cometendo em excesso e é muito difícil mudar esse hábito. O hábito alimentar hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas, eu não vou dizer que ele é o principal, mas ele é o segundo mais difícil que eu vejo nas pessoas. Que sempre mandam mensagem, alguma coisa. É assim, eu não consigo terminar uma tarefa e o outro eu não consigo emagrecer. São os mais comentados, são as maiores mensagens que eu recebo exatamente sobre hábito alimentar, que a pessoa não consegue emagrecer, que ela não consegue abrir mão de um doce, de um salgado, de um refrigerante e não concluir. Aí a gente vem, né, Alex, para aquela fala do que substitui eu não consigo por eu não quero. Não e se quero. você realmente não quer, muda de objetivo. Se você não quer emagrecer, então para de fazer a gente perder tempo. E eu venho ainda, Alex, numa fala que as pessoas elas querem mudar a vida da noite para o dia, mas não vão numa cronologia. Então, eu sempre começo orientando com coisas básicas. E o básico, gente, o que tem mais básico do que ingerir água? Não tem nada mais básico. A água, ela é gratuita, a água está disponível para a gente. Todo mundo é careca de saber que a água é um alimento importantíssimo para a gente, que nos ajuda na hidratação, no funcionamento celular. Ela nos ajuda, enfim, em inúmeras funções do nosso organismo e, principalmente, ela vai nos ajudar no emagrecimento, na nossa saciedade. Se eu fizer uma enquete aqui agora com as pessoas que estão na live, eu lhe desafio que mais de 50% das pessoas não estão ingerindo água na quantidade suficiente que é necessário. E hábito, né? Hábito. É hábito, gente. É hábito. Eu oriento que as pessoas tenham lá suas garrafinhas e que deixem a garrafinha no seu trabalho, no seu carro, no seu criado mudo, como estratégia para que você vá pelo subconsciente ingerindo e que isso entre, porque é um hábito bom. Agora, é muito difícil quando a pessoa não tem a vontade. E aí, a vontade a gente não consegue mensurar. Cada um tem a sua. Mas você vê a dificuldade que é, Alex, para a gente colocar um hábito simples, ingestão de água. Porque na verdade, também. Musculação todo dia, eu até entendo que tem lá suas dificuldades e tal. Mas vamos lá. Beber 2 litros de água por dia, gente, é difícil? Era isso que eu ia falar. Existem mudanças de comportamento que são realmente difíceis, não são tarefas fáceis. Mas pequenos hábitos, né, alocados no dia a dia, como beber água, não é uma coisa muito difícil. E que isso vai lhe ajudar no seu processo de emagrecimento. Como o hábito de não usar o celular de manhã. O que custa? Eu acordei hoje, eu não vou usar o celular, eu vou escovar meus dentes, eu vou fazer minha higiene pessoal, vou tomar meu café, meia hora depois eu vou usar meu celular. Ela colocar na cabeça dela o seguinte, eu tenho que fazer primeiro o que é mais importante. O que é mais importante? Você cuidar da sua higiene pessoal ou usar o celular? Pô, pequenos hábitos. Nem respondo. Não tem nem que... Pelo amor de Deus, né? Teve uma vez que eu falei com um colega, até brinquei. Falei, rapaz,
Em vez de você pegar o celular, ele é casado, falei, acorde com a sua esposa ali, então abrace, beije, faça um carinho, você não tem noção como é que aquilo vai te fazer bem, é melhor do que você mexer no celular. Boa. Mas eu não consigo. Eu falei, se você não consegue trocar o carinho com a sua esposa pelo celular, meu amigo, você me desculpa, então você não tem jeito, porque não tem coisa melhor do que isso. Ele não quer, não tem Ele não quer, então. Consigo, não. Não tem, não. Pelo amor de Deus, então... É uma desculpa, né? Não, eu tenho que mexer no celular porque tinha que ver se entrou e-mail para mim. Não, pelo amor de Deus, 5 segundos, 10 segundos que você esquece seu celular, já que você não vai levantar para escovar os dentes, então pelo menos abraça quem está do seu lado, faça alguma coisa positiva, né? Então, pequenos hábitos. Você falou aí, é muito importante. A pessoa não consegue ter o hábito de beber água, realmente fica difícil. Mônica, você falou um negócio que eu queria até te perguntar. Agora quem vai te fazer uma pergunta, você falou um assunto extremamente importante. Fala aí. A pessoa, ela está acima do peso, ela tem um problema e ela não quer. Você como médica, eu falar como coach eu tenho que fazer suspensão de julgamento, infelizmente, né? Eu tenho que respeitar e dizer tudo bem, o dia que você precisar eu estou aqui. Questão de ética nossa tem que ser assim. Como médica, eu não quero me cuidar, eu sou seu amigo, eu não quero me cuidar, eu acho que eu não tenho nada e ponto final, eu não tenho que ouvir a sua opinião. Se eu sento no seu consultório e você me diz que eu estou obeso, que eu estou com problema, mas eu não quero. Aí não tem o que fazer. Muitas vezes a pessoa vem acompanhada do cônjuge, e o cônjuge traz, olha, trouxe aqui a minha esposa, ela precisa emagrecer e tal. Aí ela já senta assim, porque na mente dela, ela não quer emagrecer, ela está bem. O cônjuge que acha que ela está mal. Mas vamos lá numa situação hipotética de que realmente ela precisa emagrecer. A gente volta para a questão da consciência, da vontade. Nada vai acontecer se eu não tiver um desejo de que aquilo aconteça, Alex. Entendeu? Em primeiro lugar é você querer, né? Se ela tiver uma motivação interna para a mudança, e se ela não entender que ela precisa, não vai acontecer. Não adianta. Isso a mudança ela é interna. É do interior para o exterior, não é goela abaixo. Não sou eu que coloco uma pílula ou encho de informação a pessoa. Não. A pessoa ela necessita, ela externa aquilo, ela exterioriza a necessidade dela e a gente ajuda através de ferramentas. Mas isso. E a motivação ela tem que ser diária, né? Porque a motivação ela é uma coisa a curto prazo, ela passa. Então a motivação ela tem que ser diária, ela é diária. Eu tenho a que motivação reforçar ela por quê? Quando eu quero Sim. algo, eu tenho um motivo. Então as pessoas elas querem emagrecer por inúmeros motivos. Eu quero entrar numa roupa, eu quero me sentir bonita, eu quero ser mais saudável, eu quero correr uma maratona. Inúmeros porquês. Eu quero brincar com os meus filhos, eu quero sair numa trilha, eu quero fazer uma viagem. Esse seu porquê ele tem que ser muito forte para que na hora da dificuldade você lembre, você pegue lá os seus cartões. Eu estava até vendo isso agora. Uma ferramenta que eu tenho que é muito tranquila de se fazer, né? Que são os cartões, onde eu lembro por que eu quero emagrecer. Eu quero por causa disso, daquilo. Opa, então peraí. Então vale a pena. O meu motivo, ele é um motivo forte e real. Eu quero viver mais, eu quero ser mais bonita e tal. Então, deixa eu seguir o meu plano. Então, a gente tem que lembrar os nossos porquês. Isso é muito importante. Inclusive, esse porquê que você está falando, ele é extremamente importante para a compensação. O porquê que eu quero isso. Então, quando eu conseguir, era um dos métodos que a gente acabou não falando, era exatamente isso que eu usava de uma forma da pessoa ela se compensar por isso. O porquê que eu quero emagrecer e quando eu emagrecer, quando eu perder 1 quilo daqui a semana, qual o presente que eu vou me dar? Isso. Né? Ela se presentear. Isso é extremamente importante. Né? Você porque faz um deixa de sair.
né, Alex? Você se Exatamente. compromete. E deixa de ser aquele negócio chato, né? Aquele negócio triste, cansativo. Você cria uma motivação. Bom, a doutora me passou uma dieta aqui e durante essa semana eu vou fazer direitinho. Quando eu conseguir, eu vou comprar aquela blusa que eu estava querendo usar, porque eu perdi 1 quilo. Essa compensação para o nosso cérebro é extremamente importante. Então, quando você também não gera compensação, é muito difícil você continuar com a motivação. Qual é a sua motivação? Isso. Você tem que ter alguma coisa para compensar essa motivação. Infelizmente, é o famoso treinamento que nós estávamos falando desde o início. Nós não fomos treinados a ser motivados e muito menos compensados, né? Lembra Isso. quando a gente é criança? Mônica, se você fizer isso, você ganha isso. Alex, se você fizer isso, você ganha isso. E nós fazíamos. E é exatamente a mesma coisa. Para a questão de hábitos no emagrecimento, eu não vou comer o brigadeiro. Se eu não comer o brigadeiro durante uma semana, eu vou me dar de presente uma viagem. Pronto. Vamos trocar o brigadeiro por um passeio, um brigadeiro por uma roupa, alguma coisa que te dê prazer. Porque compensação, ela tem que ser satisfatória e não temporária. Ela tem que valer a pena. E não que seja comida, né? As pessoas recebem Exatamente. comida, né? Mas Alex, porque é muito mais gostoso, né? Você ingerir carboidrato. É melhor. A gordura ela é muito mais prazerosa, vamos ser sinceros. Você tem que ter consciência disso. Ela é mais gostosa, mais prazerosa, mas ela é maléfica. Então você tem que ter consciência. A gente não pode esquecer o seguinte que eu falo para as meninas. Você entrar na roupa que você estava querendo muito, você voltar a usar aquela calça jeans, você conseguir se olhar no espelho do rosto para baixo. Eu tenho muitas pacientes que falam assim, doutora, eu nem tenho espelho de corpo inteiro, porque eu não consigo me olhar no espelho. Você, muitas vezes, cruzar as pernas. Isso é muito importante para as mulheres. Eu tenho mulher que fala para mim, doutora, eu não cruzava as pernas há mais de 20 anos. Cruzar as pernas. Autoestima, né? Aí vamos estar falando de autoestima, né? Você poder se relacionar com a luz acesa, ter intimidade com a luz acesa. Então, assim, são várias coisas que são muito melhores do que um brigadeiro, do que uma coxinha, do que um empadão, seja lá a sua comida predileta. Então, vai de você realmente colocar os seus motivos, os seus porquês, os ganhos e as perdas, né? Tudo tem Sim. ganho e perda na vida da gente. Então, você faz cada escolha uma renúncia. Então, você escolhe determinado caminho da sua vida, você renuncia outros, né? Então... nós criamos... É uma frase muito certa. Você cria seu padrão, o seu padrão cria você. É exatamente isso. Nós criamos os padrões criam a gente. Então, se você tem o hábito, né, de comer o doce... eu ouvi uma vez um neurocientista falando exatamente do brigadeiro o seguinte: se você não consegue dominar um brigadeiro que você coloca dentro da sua boca, se você não consegue dominar isso, então você não domina mais nada na sua vida. Porque ele é extremamente contra o açúcar. Tá? Ele é assim, radical mesmo com o açúcar. Então ele fala que, às vezes, ele vai em festas e pessoas ficam assim, você não vai comer um bolo, você não vai comer um doce. Ele diz não, não, não. Fala, se eu não tenho o poder de evitar, de colocar um brigadeiro dentro da minha boca, que eu sei que vai fazer um mal danado para mim, eu não tenho mais poder de fazer nada. É bem radical nesse ponto, né? E eu acredito muito nisso. Deixa eu só ver um negócio Alex, aqui. eu queria responder aqui, olha, algumas perguntas, só para não ficar em branco. Eu estou vendo pelo nosso horário, senão vai ficar em branco. Antes de terminar aqui, ó, a Mila colocou qual a quantidade de água para ingerir por dia. Então, você pode colocar 0,35 por o número do peso que você tem. Então, você pesa 70 quilos... Por quilo de peso, né? Por quilo de peso, isso. Então, você vai multiplicar por 0,35, você vai ter a quantidade, tá? 70 quilos dá 2 litros e pouco de água. É isso, tá? Alguém colocou se pode tomar água à noite.
Eu acho que foi isso, né? Acordar para Boa beber noite. água. O que que eu oriento, gente? Bebam água até no máximo aí umas 20 horas. Porque assim, se vocês acordarem à noite para ir no banheiro e tal, vocês já vão cortar aquele ciclo da liberação de hormônio noturna. Então, evita. Você tem o dia inteiro para beber água, gente. Para pensar. Você tem o dia inteiro. Aliás, a primeira coisa que deve ser feita logo quando você acorda, já ter um copo d'água do lado do seu criado mudo e já beber para se hidratar, porque você passou ali 8 horas sem água, tá? Então aproveita e bebe água até 7, 8 horas no máximo, para não precisar acordar, tá certo? O pessoal fez bastante pergunta aqui sobre água, mas assim, ó, várias coisas eu acabei me perdendo aqui, Alex. A gente vai ter que fazer Sem problema. uma outra live sobre os hábitos, porque eu gostaria que a gente falasse mais sobre. É muita coisa, É né? muita coisa, muita É muita coisa. coisa a gente Mônica, falar num dia só. eu queria ter mais ou menos aqui 21 pessoas, 20, 21. Eu queria deixar um presentinho aí para o pessoal, tá? Ai, que Mas vai legal! depender. Eu tenho Fala. dois e-books. Eu tenho dois e-books, um falando sobre compensação. Compensação não é prazer. Extremamente importante, pequeno, 20 páginas só. E um de inteligência emocional, que inclusive nele vem uma tabela aonde a gente determina o grau de foco, de procrastinação, de hábito, o que está acontecendo na vida da pessoa. Inclusive, isso eu uso nas minhas mentorias como paga. Vou disponibilizar de graça, tá? Para quem estiver aqui na live. Com uma Legal. condição. Tire o print nosso, Ai, que legal. reposta, marque nós dois. Quem fizer isso, eu vou lá, procuro a pessoa e envio depois para a pessoa. Somente quem tirar o print. Ou então a gente tira um print, coloca no nosso feed e a pessoa deixa o comentário lá, se gostou, se não gostou. E aí eu mando o e-book para essas pessoas. Então. Pode tirar o print então, agora. Pode tirar. Para poder Teu coração do lado de cá, eu vou fazer do lado de lá, isso. É isso aí. Pô, Alex, você é muito show de bola. Aí, tiraram, pessoal, é isso aí. Foi? Tiraram o print. Eu vou bater aqui um nosso. Peraí. Vou bater um nosso, peraí. Pronto. Quando terminar, eu vou subir esse print lá no feed. Quem comentar, fizer um comentário, eu libero. Tá? Mas sobre hábitos, realmente, vamos tentar marcar outro dia, porque daqui a pouco vão cortar a gente devido ao horário, né? É isso aí. Gente, sigam o perfil do Alex, tá aqui, é Alex M Coach. M Coach. Isso, Alex M Coach. Isso. Quem entrar no meu Instagram, tem lá um link para acessar o grupo VIP do WhatsApp, tá? Lá no grupo VIP você tem uma ferramenta chamada Roda da Transformação e aí você vai fazer ali o seu diagnóstico para ver por onde você deve começar o seu equilíbrio, tá certo, gente? Então, assim, qualquer pessoa que estiver na live e fizer esse print vai ganhar o seu brinde, é isso, Sim, Alex? exatamente. Vai ganhar a sua ferramenta. Coloque lá nos stories, marca nós dois e eu vou disponibilizar esses dois brindes. Ótimo. E quem fizer o comentário lá no feed também. Tá? Isso. De antemão, Mônica, eu quero te agradecer. Pode falar. Não, pode fazer as considerações para eu finalizar. Pode fazer. De antemão, quero te agradecer muito pelo convite. Pena que passa tão rápido, né? Tanta coisa para a gente falar. Eu estava até com um protocolozinho aqui para seguir, não segui nada, saiu completamente fora, tomamos um outro caminho, mas assim é que é bom, que é natural, né? Gerou muita dúvida, mas não dá tempo da gente responder. Eu gostaria muito era das perguntas para que a gente pudesse mais interagir, mas não deu tempo, né? Quem sabe de uma próxima vez. A gente pode fazer uma rodada num outro dia de perguntas e respostas, né?
Sim, a gente pode rodar uma caixinha de pergunta, ver o que o povo quer mais saber, a gente até providenciar isso, seria legal. Isso aí. Eu queria outra live, assunto maravilhoso, o pessoal gostou. Vamos marcar outra live, sim. Queria agradecer a audiência de todo mundo, agradecer o pessoal que está aí, que assistiu, que participou. Queria agradecer a sua disponibilidade, eu vi a sua entrega, o seu ânimo, né? Você se preparou, fez todo o protocolo aí. Você é um excelente profissional. Quero que as pessoas te acompanhem. A gente vai estar cada vez mais próximo. Eu, em breve, estou lançando uma nova turma de mentoria. Tá, Alex? Você também tem o seu trabalho no seu perfil, né? É mentoria também? Sim. É mentoria, sim. Atualmente a gente está com mentoria. Em breve eu vou estar abrindo o meu instituto. Por enquanto eu só estou trabalhando online ou presencial, mas em breve eu estou abrindo o meu instituto. Vai ter a parte de terapia e a parte de coach de inteligência emocional. Falta pouquinho. Show. E quando vier aqui para Santa Catarina, por favor, nos avise. Olha, vou sim, que meu amigo Marcelo já falou, já me convidou, vou sim fazer uma visita aí. Eita, que legal, que legal. Queria agradecer aí o pessoal do Viva Mais Leve, queria agradecer toda a sua comunidade aí do Rio de Janeiro, comunidade Santa Catarina, as pessoas que nos acompanham. Queria agradecer a Tânia por todo o apoio também. Pessoal, muito obrigada. Semana que vem a gente vai ter live diferente. Acompanha a gente, viu, Alex? A gente está tendo vários assuntos. Com certeza, estamos lá. Aí, tá? E em breve a gente remarca aí uma live 2 sobre criação de hábitos para emagrecimento. Fechou? Mônica, gratidão. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Até a próxima. Gratidão. Até. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite.